tema abordado será a aplicação do PET-PSMA no estadiamento do câncer de próstata. Falarei a respeito do PSMA marcado com galho e um pouquinho a respeito do PSMA marcado com flúor, que é uma novidade que vem aí para talvez ser uma ferramenta bastante útil e com algumas vantagens que serão discutidas à frente. Então, o câncer de próstata, ele é o primeiro câncer sólido mais diagnosticado, a segunda causa de morte por câncer entre homens em todo o mundo. E a sobrevida desses pacientes está intimamente ligada ao volume da doença. Se a doença ela é localizada, o paciente chega a ter uma sobrevida em 5 anos de 100%. Entretanto, se essa doença ela é metastática, ela reduz significativamente a sobrevida de 5 anos para 28%. Então, por que estadiar? O slide anterior, né, já exemplifica bastante, porque uma vez que a gente sabe, que a gente vê a extensão da doença, a decisão terapêutica ela será tomada diante dessa extensão, passando de uma cirurgia curativa para até mesmo, né, um tratamento paliativo. E a recaída no câncer de próstata era bastante comum, chegando, por exemplo, um paciente que foi submetido à prostatectomia a 20% a 30%, e pacientes submetidos à radioterapia até 60%. E um dos motivos também que estão intimamente implicados nessa questão é que as imagens convencionais, como a tomografia, a cintilografia óssea, elas têm... Sim. Deixa eu só te interromper rapidinho, acho que a sua câmera está desligada. Eu percebi. Eu esqueci novamente, desculpa. Não, fique à vontade. Mas agora, com a apresentação, eu acho que não tem jeito, mas tem? Tem, é só você clicar em cima de você. A sua figurinha. É isso? Sim, achei. Peraí, um momento. Se você quiser interromper o compartilhamento para aparecer também, não tem problema, não. Agora... Isso. Desculpe. Não tem problema. Tá, e agora voltar para a apresentação. Não. Peraí, só um momento. Só você voltar para o PowerPoint. Sim, eu estou achando aqui. Peraí. Aí. Isso, agora está tudo certo? Perfeito. Ótimo, desculpa, a gente tem que iniciar. Tá? Okay. Então, voltando aqui, né, que essas imagens convencionais, elas têm são insuficientes, baixa sensibilidade, especificidade para detectar algumas lesões. Aqui nós temos um exemplo de um caso realizado na clínica, um paciente de 83 anos, que quando chegou na clínica, ele tinha apenas 2 meses de diagnóstico de câncer de próstata, apresentava um Gleason 7 e um PSA alto, né, de 179, e ele foi submetido a estadiamento com cintilografia óssea, a tomografia e a ressonância. Nós temos disponível a imagem da cintilografia óssea, em que nós não vemos nenhuma área suspeita de tumor ósseo, e, portanto, ele foi depois submetido a um PET-PSMA com galho e detectou uma doença local. Esse paciente, ele foi submetido à radioterapia, manteve PSA baixo por vários anos e veio a óbito por outro motivo, não sendo relacionado ao câncer de próstata. Aqui eu trouxe um trabalho que avalia o uso do PET no manejo do câncer de próstata, e era uma meta-análise que incluía 24 estudos, e ele fez uma comparação referente à utilização das imagens anatômicas de tomografia e ressonância para o estadiamento linfonodal, que nós vemos uma sensibilidade em torno de 40%, especificidade em torno de 80%, e concluiu que essas modalidades elas são insuficientes para identificarem com segurança esses linfonodos. Um paciente de 67 anos também apresentou um diagnóstico de próstata na época do exame. Há 3 meses apresentava um PSA de 33 e um Gleason 8. Ele foi submetido a alguns exames para estadiamento, sendo que a cintilografia óssea não encontrou lesões suspeitas,
E também essa estilografia de abdômen, ele encontrou uma massa linfonodal na pelve à direita. Então, aqui nós temos exame de PET-FDG, que não entra no caso, né, mas eu coloquei a título de comparação, porque nessa época a clínica, com intenção de estudo mesmo, às vezes submetia os pacientes aos dois exames, e nós podemos ver a diferença de captação, né, presente ao FDG e presente ao PSMA, como o volume da doença ele é muito maior no segundo exame. As diferenças aqui estão, né, dessa massa que realmente foi vista a tomografia, a massa pélvica, como a captação é bem intensa, a PSMA. Foram detectados também linfonodos regionais e uma lesão em adrenal esquerda. Esse paciente ele foi submetido a vários tratamentos, contudo, ele veio a falecer alguns tempo depois da própria doença. Então, falando do PSMA. O PSMA, essa sigla, ela significa antígeno de membrana específico da próstata. É uma proteína de transmembrana tipo 2, codificado com folato de hidrolase. A característica dessa proteína é que ela fica 95% no meio extracelular, 5% no meio intracelular. E ela é superexpressa em mais de 90% dos tipos de câncer de próstata. E quando se trata de câncer de próstata, ela chega a ser expressada até 1000 vezes mais do que uma doença patológica benigna. E essa quantidade do PSMA ele vai aumentando à medida que o Gleason aumenta. Entretanto, né, que para nossa infelicidade, ele não é específico da próstata. Então, nós temos aqui, por exemplo, a captação patológica benigna da próstata, que podem vir a concentrar o PSMA, como a prostatite e a hiperplasia, e todas aquelas outras patologias que nem são, né, da próstata. Para falar a respeito dos dois exames, eu trouxe essa imagem comparativa que mostra a biodistribuição do galho marcado, do PSMA marcado com galho e marcado com flúor. Nós, na nossa realidade, né, já mundial, a gente tem o PSMA 11 e T617, são vários marcados com galho, apresentam uma distribuição com ligeiras diferenças, e aqui nós temos marcado com flúor, e o que vai chamar bastante atenção para nós, que vai nos ajudar na avaliação do paciente, é o meio de excreção desse radiofármaco, uma vez que com o galho, ele é urinário, né, e com o flúor hepatobiliar, o que tira essa captação em bexiga, que pode tampar, né, várias lesões, dificultar o achado a identificação dessas lesões, que muitas vezes são milimétricas. Aqui na nossa clínica, uma das medidas que a gente utiliza quando nós submetemos o paciente ao exame com galho, fazer uma imagem tardia com o uso de diurético, e nós vemos que realmente melhora muito essa sensibilidade do exame. Tem lesões que são vistas somente após essa imagem tardia. E o que está implicado no aumento do PSMA? Então, aquela agressividade inicial da doença primária, presença de metástases, terapia de privação androgênica, então quando a gente retira a testosterona, e quando aquele paciente já é resistente à castração, né, já foi submetido a vários tipos de tratamento, e chega um momento que ele não responde mais a esse tratamento. Entretanto, nós temos, né, nada é perfeito, que as variantes aí do tipo histológico da próstata, como o tipo ductal e com diferenciação neuroendócrina, que eles podem, né, não apresentar uma captação significativa do radiofármaco. E as metástases também, elas apresentam uma heterogeneidade da expressão, inclusive podendo ser negativas ao exame. Esse estudo, ele fez uma comparação da média aí do SV nas lesões, e nós podemos observar que o tumor primário, os linfonodos, eles têm uma tendência a captarem mais, e quando chega em metástase, a captação, ela foi, nesse presente trabalho, significativamente menor. Quando a gente o médico solicitante, né, ele pede o estadiamento, por que ele pede? O que ele quer? Então, como o nosso exame ele pode ajudar
o médico solicitante. Porque nós vamos conseguir a classificação fornecer a classificação TNM. Se a doença ela é local, se ela está ali restrita somente à próstata, se é uma doença regional, se está restrita na pelve, se é uma doença à distância, e se for da distância, vai identificar para nós os locais de metástases, consequentemente o volume da doença, que isso está relativamente ligado ao prognóstico desse paciente. Nós podemos, inclusive, utilizar o PET-PSMA em toda a história natural da doença. Contudo, aqui cabe destacar muito que os pacientes, eles devem ser muito bem selecionados para aumentar o nosso poder de detecção. Sabemos que no estadiamento, essa utilização em pacientes de baixo risco, esse paciente ele já apresenta um risco muito improvável de metástase. Então, o nosso exame ele não tem, né, aplicação nesses pacientes. Mas já pacientes de alto risco, com NM, a gente consegue apresentar uma diferença de detecção referente aos outros exames anatômicos, com uma precisão boa, e que pode mudar em muito a decisão terapêutica. Eu trouxe esse trabalho, é um trabalho australiano, um estudo multicêntrico, com 2 braços e randomizado, em que ele avaliou os pacientes de alto risco, que seriam, antes de serem submetidos à terapia curativa, ou seja, por cirurgia ou por radioterapia. Foram 302 pacientes divididos, em um braço esses pacientes foram submetidos à tomografia e à cintilografia óssea, e no outro braço ao PET-PSMA. Os pacientes, para entrar, eles eram de alto risco, portanto, teriam que ter um PSA maior que 20, ou um ISUP maior ou igual a 3, ou um estadiamento clínico maior ou igual a 3. As conclusões do estudo foram as seguintes. Referente à sensibilidade e especificidade, nós notamos que o PET-PSMA com galho, ele foi muito significativamente superior em sensibilidade, né, de 38% a 85%, e superior em especificidade. Agora, notem a tendência, né, capacidade de detectar doença nodal pélvica, é bem superior. Nós conseguimos aumentar para 91% essa capacidade versus 59%, e doenças à distância também conseguimos aumentar, né, de 74% para 95%. Outra implicação que foi avaliada é a mudança do plano terapêutico. Então, nós observamos aqui que os pacientes que são submetidos a PET-PSMA com galho teve sua mudança de conduta em 28%, versus 15% nas imagens convencionais. Então, 14% dos pacientes passaram da terapia, que seria apenas curativa, para paliativa. Teve esse aumento de 14% dos pacientes, eles foram submetidos à radioterapia, e 7% para técnicas cirúrgicas. Esse é um exemplo do próprio trabalho, que demonstra o paciente que chegou para fazer o estadiamento, detectou essa captação em ilíaco direito, sem expressão tomográfica. O paciente foi submetido a tratamento, retornou depois de 6 meses, repetiu o exame, nós vemos que essa captação ela sumiu, e observamos a esclerose no local onde antes não tinha nenhuma lesão tomográfica. O paciente ele permaneceu com PSA indetectável. Um outro caso apresentado pelo trabalho, em que o paciente ele apresentava muitas metástases subcentimétricas, tanto pélvicas como à distância, foi submetido ao tratamento, 6 meses depois ele retornou, e também com PSA indetectável. E qual é a capacidade, né, do nosso método de detectar esses linfonodos com relação no que tange aí o tamanho do linfonodo? Então, nós vemos que o PET-PSMA com galho, ele é capaz de detectar linfonodos maiores ou igual a 4,5 milímetros em até 90% dos casos. Quando esses linfonodos eles são maiores que 2,3 milímetros, conseguimos detectar até 50%.
Então, isso é muito melhor do que nada, significativamente melhor. E aí a gente está no poder anatômico versus o poder anatômico bem superiores. Tem momentos que nós estamos avaliando o exame que a gente fica ali procurando, cadê a alteração anatômica, de tão mínima que ela é e como o nosso exame ele é capaz de detectar essa lesão. Que apresento um outro caso de um paciente com 52 anos, apresentava um PSA de 19 e um Gleason 7. Ele foi submetido ao exame, detectou-se um linfonodo de 6 milímetros, adjacente à artéria ilíaca interna direita, e após ser submetido à cirurgia, foi realmente comprovado pelo anatomo patológico que se tratava de uma metástase. Esse foi um trabalho apresentado pelo IMEB, em um congresso, em que eles avaliaram a capacidade do PET-PSMA no estadiamento do câncer de próstata, e aqui eu quero destacar esse gráfico, porque a gente não teve uma separação somente de alto risco, eles realmente compararam de baixo, risco intermediário e risco alto, e a presença de doença extraprostática nesses pacientes selecionados, esses pacientes deste presente trabalho, foi de 64%. Agora eu vou falar a respeito um pouquinho do PET-PSMA marcado com flúor. Trouxe um trabalho retrospectivo. Todos os pacientes submetidos a esse trabalho realizaram os 2 exames, tanto marcado com galho como marcado com o flúor, e realizaram nessa comparação. E o estadiamento desses pacientes era para casos de risco intermediário e alto. A conclusão do exame é que ambos os exames, tanto com flúor como com galho, eles identificaram todas as lesões prostáticas dominantes durante o estadiamento. Contudo, neste trabalho, o PET-PSMA com flúor ele pôde detectar lesões adicionais. Então, na avaliação de 16 pacientes, não é um grupo muito grande, mas eles conseguiram detectar 4 lesões com flúor versus uma lesão com galho. Esse foi um paciente apresentado no trabalho, que a gente tem aqui a imagem com flúor versus a imagem com galho, e que eles ambos detectaram lesão na próstata. Esse paciente ele tinha 67 anos, Gleason 8, PSA de quase 5. Contudo, somente o PSA com flúor detectou lesão do lado direito, que foi posteriormente comprovada como doença maligna. Que aqui cabe destacar essa setinha vermelha, marcando o ureter, que não é algo que ocorre no outro exame, que poderia mimetizar alguma doença. E, atualmente, as vantagens que eles estão considerando a respeito do PET com flúor é a radiossíntese em larga escala, o tempo de meia-vida maior, permitindo aí uma produção central e distribuição deste radiofármaco para outros centros, satélites, uma imagem com resolução espacial mais alta e essa falta de excreção renal e atividade em bexiga urinária, que isso ajudaria bastante nessa interpretação. Como considerações finais, eu coloco que o PET-PSMA, ele sim influencia no manejo do paciente, mudando o tratamento. As metástases, ele pode melhorar, comparado aos outros exames anatômicos de imagem. Entretanto, nós temos aí, que ele é muito indicado, já bem consolidado, para câncer de próstata recorrente, e temos uma luta aí para demonstrar realmente que o nosso exame para estadiamento e casos selecionados, ele tem sim a sua aplicação. A outra limitação é o alto custo desse exame, o acesso, que esses exames normalmente estão presentes em centros maiores, e a dificuldade que se tem de liberação pelo plano de saúde. Esses foram os artigos que eu utilizei para a apresentação dessa aula. Sempre cabe destacar e deixar a mensagem final para os homens sempre se cuidarem referente no que tange à detecção precoce do câncer de próstata. E aqui eu deixo os meus contatos. Muito obrigada.